Vamos agora abordar um outro exemplo, que é quando nós temos que, ao contrário do exemplo anterior, onde nós tínhamos um sistema discreto, nós temos agora uma quantidade que varia continuamente. Bem, quando nós temos uma quantidade que varia continuamente, é possível aproximar a sua variação por equações de diferenças. Um exemplo aqui é o crescimento populacional. Nós temos aqui alguns dados experimentais retirados dessa referência. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, é possível encontrar esses dados. Notem que o ano aqui, 1927. Onde nós temos aqui algumas informações do crescimento de biomassa de uma cultura de bactérias. Então aqui nós temos o tempo que foi observado, esse tempo em horas, a biomassa que foi medida pelo cientista, e aqui uma conta simples que nós podemos fazer, que é a primeira diferença, que é a variação da biomassa. Esses dados, da forma com que eles estão apresentados aqui, eles são mostrados nesse gráfico. Observem que nesse gráfico nós temos no eixo X indicando a biomassa e no eixo Y a variação da biomassa. Como nós podemos observar, esse gráfico se aproxima de uma reta. Eu vou tentar desenhar novamente aqui. O gráfico se aproxima de uma reta. Acho que eu consigo desenhar um pouco melhor. O gráfico se aproxima de uma reta e a sua inclinação é aproximadamente 0,5, como nós podemos perceber aqui. Essa inclinação de 0,5 pode ser percebida pela relação entre a biomassa e a variação da biomassa. Para o valor de biomassa de 20, nós temos uma variação de aproximadamente 10. Para um valor de biomassa de 40, nós temos uma variação de aproximadamente 20. Para uma biomassa em torno de 80, uma variação de aproximadamente 50. 120, aproximadamente 60. E de 180, aproximadamente 90. Então, um primeiro modelo para representar a variação da biomassa em função da biomassa, então nós temos aqui que o delta de biomassa pode ser representado, em certa medida, como uma função da biomassa. Nesse caso, essa função está escrita aqui. Observem que, se nós chamarmos de P a biomassa, a variação da biomassa em um instante de tempo, ou em uma hora, é igual a 0,5 o valor observado. Essa função, então, se nós rearranjarmos os termos, podemos escrevê-la como Pn mais 1 igual a 1,5 Pn. Observem que esse valor de 1,5, uma parcela vem desse termo, e a segunda parcela, e a outra parcela vem desse termo. Então, o 1,5 vem de 1 mais 0,5. Vamos então comparar o modelo, como está indicado aqui. Esse é o modelo da variação da biomassa, reescrito em função do parâmetro K, com os dados que foram observados. Então, aqui em azul, nós temos indicados os dados que foram observados. Notem que eles apresentam aproximadamente essa forma. E aqui nós testamos, ou simulamos, para diferentes valores de K. Então, observem que em azul nós temos aqui K igual a 0,5. Em verde, nós temos o valor para K igual a 0,55. Em vermelho, K igual a 0,6, como está indicado aqui.
E em dourado, nós temos para k igual a 0,65. Observem que o valor de k igual a 0,65, pelo menos nesses experimentos feitos aqui, foi o que melhor se aproximou dos dados que foram medidos. Porém, esse modelo, da forma com que ele está mostrado aqui, ele tem uma limitação, pois ele prevê um crescimento ilimitado da população, ou seja, um crescimento exponencial. Observem que, dado um valor de k, seja ele qual for, exceto k diferente de zero, então, para qualquer k maior do que zero, o valor da população no passo de tempo posterior vai ser sempre maior que no passo atual. Uma consequência disso, como já está indicado aqui, né, é o crescimento ilimitado, e nesse caso aqui, um crescimento exponencial. Notem que em sistemas naturais, esse tipo de modelo ele não faz sentido em longo termo. Aqui nós temos um período de crescimento de 6 horas, onde o modelo representou bem o funcionamento desse sistema. Porém, essa limitação do crescimento exponencial vai impedir que nós possamos simular esse modelo para grandes passos, para grandes períodos de tempo. Vamos então retomar e revisitar esse modelo de crescimento populacional. Notem que, como nós estamos tratando de seres vivos, né, que são essa cultura de bactéria, que é de onde esses dados foram extraídos, nós temos associado o que seriam um nascimento, né, ou a geração da biomassa por meio da proliferação das bactérias, e também as mortes. E uma hipótese que nós podemos fazer aqui é que os nascimentos e as mortes são proporcionais ao tamanho da população. E além disso, nós podemos e devemos incluir uma limitação dos recursos do meio. Nesse caso, nós temos um modelo que é chamado de crescimento logístico. Então, nós vamos trabalhar essas duas hipóteses agora. Nascimentos e mortes proporcionais à população e a limitação dos recursos do meio no qual essa população está crescendo. Então aqui nós temos a continuação dos dados experimentais. Notem que anteriormente eles só foram mostrados até a 7ª hora, né? E aqui nós temos a complementação daqueles dados, né? Nós podemos observar aqui, né, que nós temos a hora indicada, né? Então aqui da 7ª hora até a 18ª. Mais uma vez, a quantidade de biomassa observada e a variação da biomassa. Observem que a partir da 7ª hora tem uma mudança no comportamento desse sistema, né? Então, o que foi observado anteriormente foi um gráfico até aqui, né? Até a 7ª hora. Então, nesse caso aqui, com esses dados limitados, onde nós não tínhamos uma representação completa desse sistema, o modelo de crescimento exponencial, como eu estou tentando indicar aqui, conseguiu representar bem esse modelo, esse sistema. Porém, a gente percebe que o modelo de crescimento exponencial vai ter um comportamento parecido com esse aqui, o que não representa adequadamente os dados que foram observados. E aqui nós podemos perceber que essa parte mostrada aqui com a continuação dos dados experimentais tende a uma assíntota, que representa, ou que pode ser, o que ela acontece
em função dessas hipóteses, né? O nascimento e mortes proporcionais à população, combinado principalmente aqui com o efeito da limitação dos recursos do meio. Então, quando nós temos aqui uma limitação desses recursos, o crescimento da população fica limitado à quantidade de recursos disponíveis, uma vez que a população consome recursos para poder reproduzir e crescer. Conforme eu indiquei anteriormente, né, agora nós vamos comparar o modelo de crescimento exponencial com os dados que foram complementados até a hora 17. Então aqui, nesse gráfico, nós temos no eixo X o tempo em horas e no eixo Y a variação da biomassa. E aqui nós temos o comportamento do modelo que melhor se ajustou no caso anterior. Observe que nós percebemos aqui um crescimento exponencial. E esse crescimento ele é observado indiferente do valor de K. Notem que o comportamento do modelo não depende de K. Né? Ele tem essa representação, ela tem um comportamento exponencial. Então, o modelo vai crescer independente de qual valor nós usarmos aqui. Então, nós vamos incluir uma condição, né, baseado na hipótese que nós construímos, né, que nós colocamos anteriormente, que o crescimento ele vai aumentar com a população, porém ele vai decrescer quando a população se aproximar de um valor limite. Bem, então isso leva a uma hipótese em que a variação da população ΔPn, ou a variação da biomassa, ela vai ser proporcional a esse produto, P, Plim menos P. Então, notem que a variação da população, como está indicado aqui, né, ela vai ser proporcional, então tem uma constante de proporcionalidade. Notem que a ideia de proporcionalidade ela permanece. Porém, nós temos um termo aqui de ordem quadrática. Ele vai ser proporcional a P, mas também vai ser proporcional à diferença da população limite. Então, notem que nós temos o produto aqui, né, de dois termos. Né? Observem que, dado um valor limite da população, se o termo P cresce, novamente, se o termo P cresce, o termo Plim menos P ele vai decrescer em função da limitação da população limite. Aqui nós temos um exemplo de uma simulação desse modelo, como está indicado aqui, para diferentes valores de Plim. Então notem que aqui nós temos o valor do delta dado pelo modelo, que seria esse modelo aqui, e no eixo Y, o valor do delta medido experimentalmente. Então, observem que em vermelho nós temos os dados experimentais, como estão indicados aqui. Desculpem, nós temos aqui uma comparação, né, entre os valores do modelo e os valores do delta. O que nós buscamos aqui, né, é a reta y igual a x, quando esses dois valores forem iguais ou forem os mais próximos possíveis. Neste caso, nós estamos interessados nessa reta. Então, notem que, variando
o valor aqui da população limite, mais algo em torno entre 660 e 670, nós temos que esses valores representam adequadamente os dados que foram medidos experimentalmente. Que são esses dados aqui. São esses dados, né? Que é o delta medido experimentalmente. Muito bem, então nós já temos aqui uma proposta de uma variação, uma proposta de variação, e temos também um valor aproximado para a população limite. Bem, então aqui nós temos, já conseguimos avançar um pouco mais no modelo, né? PN mais 1, KPN 663 menos PN, já estabelecemos um valor aqui para a população limite. Agora vamos verificar esse modelo para diversos valores de K. Então, mais uma vez aqui, agora de maneira um pouco diferente, aqui nós temos o tempo em horas, representando a evolução do modelo, e aqui a biomassa. Os dados estão indicados em azul, como a gente pode perceber aqui, são esses valores. E aqui nós temos simulações desse modelo para diferentes valores de K. Então, o que a gente pode perceber aqui, né, é que o valor de K para K igual a 0,00088 é o que, dentre esses valores testados, é o que melhor se aproxima dos dados experimentais. Notem que nós fizemos aqui um procedimento, né, em dois níveis, né? Primeiro determinando a população limite e depois determinando o valor de K. Porém, uma estratégia que também pode ser feita é tentar encontrar e determinar esses dois valores ao mesmo tempo. Podemos, por exemplo, usar uma estratégia de tentativa e erro e comparar o resultado do modelo com o resultado obtido experimentalmente. Uma proposta para ser trabalhada em sala de aula, em termos de códigos, é desenhar um código ou implementar um modelo computacional que represente esse processo do crescimento populacional com o crescimento, com o modelo logístico, né? O crescimento logístico da população e o ajuste dos parâmetros K e Plim, de modo a que nós consigamos a melhor aproximação dos dados experimentais. A discussão do código que vai representar esse modelo é o próximo passo que será discutido nessa aula.